a contratação de 2 jogadores no próximo sábado. Vamos falar sobre essa situação de reforços, contratações chegando. O Flamengo praticamente bate o martelo na saída de um jogador do Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Então, meu querido, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, não tem segredo, inscrever-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Belezinha? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Ó, hoje tem Flamengo em campo, hein? Flamengo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Mengão enfrenta a equipe do Aparecidense de Goiânia em Jaú, né? Segundo jogo do Flamengo válido pela fase de grupos. O primeiro, o Flamengo empatou em 0-0 contra a equipe do Floresta do Ceará. Uma péssima partida do time do Mengão. Vamos ver se os garotos melhoram para essa segunda partida, porque, salvo engano, o Vasco já ganhou, outros clubes grandes já ganharam. Se o Flamengo não venceu o Aparecidense hoje, vai se complicar na situação aí da fase de grupos da Copa São Paulo. Partida marcada para as 9h45, vai ter a transmissão do Sport TV. Beleza, rapaziada? Vamos ficar atentos e vamos torcer aí para os garotos do Ninho, para os garotos da base, que está meio enfraquecido, até porque a maioria dos garotos estão incorporados ao time profissional do Flamengo, que vai iniciar a temporada 2023 contra o Audax no próximo dia 12. O próprio Mário Jorge, que é o técnico, né, desses garotos, foi remanejado de volta ao Rio de Janeiro para treinar a equipe sub-20 que vai iniciar o Campeonato Carioca, mas não por muito tempo, tá? Não por muito tempo, até porque o Vitor Pereira já deixou bem claro que quer dar ritmo de jogo aos jogadores profissionais do Flamengo para as principais competições, Supercopa, Recopa e o Mundial de Clubes contra o Real Madrid, que vai acontecer no próximo mês, né, de fevereiro, dia 1º ao dia 11 de fevereiro. Beleza, meu parceiro? Tranquilidade? Então vamos passar aqui agora para o próximo tema. De repente, até essa garotada melhor que tá aqui, que tem mais experiência, pode ir voltar para a copinha, né? A gente vai jogar com o principal. Volta, garotada? De repente pode acontecer, não sei, até o técnico voltar, não sei, tá? Ó, uma partida do Flamengo, tá? Segunda rodada do Flamengo pelo Campeonato Carioca teve alteração. Pois é, meus amigos, o Globoesporte.com publicou a informação de que a partida do Flamengo contra o Madureira, que naturalmente aconteceria no estádio do Madureira, porque o Madureira era o mandante desse jogo, então a partida ia acontecer em Conselheiro Galvão, assim como aconteceu no ano passado, né, lá no estádio do Madureira, não vai acontecer mais em Conselheiro Galvão. Essa partida do próximo dia 18, às 19 horas, horário de Brasília, vai acontecer em Cariacica. Pois é, o jogo foi vendido para Cariacica, então fica aí essa atualização da segunda rodada do Campeonato Carioca para todos vocês, nação rubro-negra. Beleza, meu querido? Vamos falar aqui agora sobre a situação, rapaz, aí da Supercopa do Brasil. Tem uma atualização em relação à Supercopa do Brasil, tá? Metrópolis, que é uma empresa, fez uma proposta para a CBF para levar novamente o jogo, a decisão da Supercopa do Brasil para Brasília, onde aconteceu a primeira e a segunda edição. A terceira aconteceu em Cuiabá, quando o Flamengo, infelizmente, perde nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Tá? A partida acontece no dia 28 de janeiro e Metrópolis, que é a empresa que quer comprar o jogo, prevê um pagamento de 6 milhões de reais para a CBF para levar o jogo para Brasília. Vamos ver se a CBF vai aceitar essa proposta de 6 milhões de reais. Vale lembrar, meus amigos, que há ofertas da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, tem ofertas do Nordeste também, no caso de Natal, Arena das Dunas, tem ofertas de São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, e tem a oferta de Salvador para que a partida seja jogada na Arena Fonte Nova. Tá? Informação aí do Correio Brasiliense. Vamos ver qual vai ser a proposta que a CBF vai achar mais vantajosa e vai aceitar, mas ao que tudo indica,
a partida deve voltar para Brasília. Vamos ficar atentos aí a essa situação. Em Brasília, o Flamengo venceu as 2 vezes, tanto contra o Atlético Paranaense, 3-0, tanto quanto o Palmeiras, né, na decisão por pênalti, aquela decisão por pênaltis épica que o Diego Alves fez, uma partida sensacional, né? Tá havendo uma movimentação na torcida do Sport sugerindo um protesto caso a Supercopa do Brasil ocorra em Pernambuco. Tá aqui um torcedor do Sport coloca: se essa bosta for ocorrer aqui, espero que os pernambucanos façam um protesto gigante nos seguintes pontos: saída da BR 232, entrada de Camaragibe e ali pela UR. Queimem pneus, derrubem árvores e os caraca. Só se chega na arena de helicóptero. Pernambuco tem time. Olha que vergonha isso, cara. Que absurdo esse ódio destilado contra o Flamengo só porque o Sport não tem campeonato brasileiro. O Flamengo é octacampeão brasileiro só porque tem um monte de pernambucanos torcedores do Flamengo. Isso é um absurdo. Ah, vai se queimar pneu, vai se fechar nada. Se o Flamengo for jogar aí, o Flamengo vai jogar. O Flamengo vai jogar, não adianta. Vai fazer protesto. Sobe pra primeira divisão e vem jogar contra o Flamengo então, meu amigo. Meu irmão, cada palhaçada que eu vou te contar um negócio. Mas vamos lá, vamos passar ao próximo assunto. Vamos falar aqui agora sobre a questão do jogador Alcaraz do Racing. Inicialmente, o Flamengo tinha um interesse pela contratação do jogador, mas como a gente já havia comentado anteriormente, caso o Flamengo acertasse a contratação do Gerson, o interesse no Carlos Alcaraz poderia esfriar, ou então até mesmo o Flamengo desistir da contratação, que é o que acabou acontecendo. O Flamengo desistiu da contratação do meia Carlos Alcaraz, da equipe do Racing da Argentina. Informação dada aqui no canal Mengão Melhor e confirmada também pelo Coluna do Flamengo, pelo jornalista Léo José. Beleza, meus amigos? E o Neto, hein? E o Neto voltou a falar abobrinha. O que o Flamengo fez com o Dorival é inadmissível. Eu torço contra o Flamengo, mas a Band vai fazer o Carioca. Eu vou torcer pro Vasco, vou ser Vasco e Fluminense. O Fluminense por causa do Rodolfo Schneider, nosso chefe mor. Neto, você pode torcer para quem você quiser. Você é torcedor do Corinthians e o Flamengo detonou o Corinthians 2 vezes, nas 2 Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Então você faz o que você bem entender, só para de falar do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira é isso, que o Vitor Pereira é aquilo, que já enjoou esse bate-papo aí, entendeu? Gente, o negócio é o seguinte: com a chegada do Gerson ao Flamengo, o Flamengo vai acabar ajudando um dos seus rivais, que no caso é o clube formador do Gerson, que é o Fluminense, né? O Fluminense formou o Gerson nessas categorias de base, apesar do Gerson ser rubro-negro, querer jogar no Flamengo. Pois então, o Fluminense vai ter direito a mais de 2 milhões de reais pela compra do Gerson por parte do Flamengo, tá? A negociação gira em torno dos 85 milhões e desses 85 milhões o Fluminense vai ter direito a 2 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade na FIFA, que todos os clubes formadores recebem uma parcela, 5%, 2% aí, da negociação, beleza? Rapaziada, e o nosso querido uruguaio Jorjan de Arrascaeta não tá perdoando ninguém. Depois de dar aquela caneta maravilhosa no Casalbé, né? O homem ficou revoltado, foi pra rede social, xingou o paparazzo, xingou isso. O homem voltou a atacar. Dessa vez, tá viralizando o vídeo nas redes sociais. O De Arrascaeta deu uma caneta simplesmente no nosso cão de guarda, no nosso pitbull, João Gomes, meu parceiro. Pois é, o uruguaio não perdoou e jogou a bola por debaixo da perna do João Gomes. Mas o João Gomes não é Casalbé, não é vacilão, não fica atacando todo mundo, não é um bobão que fica aí por aí. Acontece, né, gente? É do jogo, entendeu? Você vai lá, toma caneta, tudo certo.
outra hora, de repente, até o Arrascaeta pode tomar uma caneta, por que não? Não é jogador de marcação. Então, é uma coisa que realmente acontece. Rapaz, você sabe quem estreou pelo futebol grego no Olympiacos? Pois é, o Rodilindo, meus amigos. O Rodinei, o nosso Rodilindo, estreou ao lado do lateral esquerdo Marcelo e o meu campista o colombiano Rames Rodrigues. E segundo o pessoal está comentando aí, teve uma boa estreia lá no Campeonato Grego, fez uma boa atuação e tá sendo notícia aí nos jornais gregos aí, o pessoal tá repercutindo isso na internet. Cara, eu só tenho que agradecer ao Rodinei, acho realmente que o ciclo dele no Flamengo havia se encerrado, houve uma melhora significativa quando chega o Davi Luiz, né, o que ajuda bastante ele no futebol dele, dá confiança para ele, já disse, tem uma entrevista lá no Prêmio da TV Gazeta do Rodinei com o Davi Luiz, que tá sensacional, mas já tinha acabado o ciclo, tá vivendo um novo ciclo, e já foi bem aí logo de cara na estreia, né? Que ele seja muito feliz lá na equipe do Olympiacos. Não tem nenhuma mágoa, nenhum rancor, absolutamente nada. Então, um cara até muito gente boa, tá? Agora, deixa eu botar aqui o óculos da treta para comentar sobre um verdadeiro absurdo que estamos presenciando na imprensa brasileira. E o Rodrigo Dunst de Abranches, que é o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, precisa vir tomar uma atitude, porque já ultrapassou todos os limites. Vamos lá. Além do Cereto dizer que existe censura no Flamengo, o Neto dizer que existe ditadura no Flamengo, o Garrafa, que é um comentarista da Gazeta Esportiva, ele teve a coragem de dizer, é sério isso, eu não tô brincando, vou até tirar o óculos aqui, ele teve a coragem de dizer que o Flamengo apresentou o técnico Vitor Pereira no momento do enterro do Pelé, no momento do cortejo do Pelé, para dar menos repercussão a entrevista, porque a entrevista seria esperada. Ele meio que disse, fizeram a entrevista na mesma hora para abafar a entrevista. Ele falou com essas palavras. Digita aí, Gazeta Esportiva, tá lá, o vídeo tá no YouTube. Ele fala que o Flamengo utilizou da questão do Pelé para abafar a entrevista coletiva do Vitor Pereira. Gente, não é possível isso. Não é possível que uma emissora de televisão dá espaço para o cara exibir as suas opiniões, exibir o seu pensamento, e o cara fala que o Flamengo utilizou de uma situação trágica com o maior ídolo da história do futebol brasileiro, da história do Mundial, para abafar a apresentação de um treinador. Ô Rodrigo Dunst, você não está assistindo isso? O pessoal te marca no Twitter, VP geral e jurídico do Flamengo, alguma atitude precisa ser dada. O Flamengo, gente, é um absurdo. O Galo apresentou o Edenilson no mesmo horário, né? A equipe do Grêmio apresentou o Soares, hoje foi a festa, foi até bacana a festa do Grêmio lá e tal, pelo Soares, mas ontem apresentou em coletiva o Soares. E é só o Flamengo que é apontado como o malvado, o vilão da história, porque o Flamengo não presta, porque o Flamengo é aquilo, porque o Flamengo é isso. Gente, alguma coisa tem que ser feita, gente. Isso não pode ficar assim. Porque senão os ataques só vão aumentar e quem sofre é a imagem do Flamengo. Porque você imagina, uma pessoa que não vê futebol, não costuma ver muito futebol, tá passando de canal. E é um cara falando um negócio desse, que o Flamengo utilizou de... Olha, gente, sinceramente, Rodrigo Dunst, uma atitude tem que ser tomada. Senão, realmente, vai ficar muito complicado. Rapaziada, o Vissel Kobe, o clube que quer contratar o Hugo, já a gente vai trazer mais detalhes sobre essa negociação, anunciou de forma oficial a compra do zagueiro do Flamengo, Matheus
Tuller. Já era previsto que essa negociação, de fato, fosse sacramentada, mas agora o Vissel Kobe, através das suas redes sociais, confirmou, né, o clube japonês, a contratação do atleta de 23 anos de idade, exerceu o direito da compra, beleza? Bom, vamos passar aqui para o próximo assunto, vamos falar sobre Marcos Braz, sobre Bruno Spindel, que na próxima sexta-feira estarão embarcando para contratar Agustín Rossi e depois analisar a situação de Juan Quinteiro. Os dirigentes também estarão de olho em outras oportunidades que possam aparecer para o Flamengo tá contratando. Informação do Papa, do Venê, enfim, do Caê, aí também publicando, né, dando devido crédito aqui também ao Venê Casagrande. Flamengo tem negociações com o Juan Quinteiro em estágio inicial e a diretoria ainda vai ter que negociar os salários e as luvas, né? Luva porque o Quinteiro tá livre do mercado, então o Flamengo não tem que comprar o passe do atleta, o Flamengo só tem que arcar, né, com a questão da luva, né? O atleta fala assim, empresário, ó, já que não tem que comprar o passe, vamos negociar uma luva, né? Dá um valor aqui pra gente, né? Além do salário, esse valor geralmente é diluído junto com o salário ou pago à vista. O Marcos Braz já buscou informação sobre como é o Quinteiro no dia a dia, como é ele treinando, como são os comportamentos fora de campo do Juan Quinteiro, né? Até porque existe uma preocupação dentro do Flamengo em relação ao físico do Quinteiro. Muito se fala que o Quinteiro é muito habilidoso, é muito bom de bola, no entanto, era para ele ser mais, né? Era para ser o novo Rames Rodrigues, né, da Colômbia. Era essa a expectativa que tinha em torno dele, mas por conta de não ser tão profissional, é o que as pessoas falam, tá? Não tô falando isso, tá? Não ser tão profissional, pecar um pouco na questão da alimentação, tá acima do peso, que ele não chegou a esse patamar. Então o Flamengo tem essa preocupação com esse jogador, apesar de ser um jogador muito habilidoso, tem uma bola parada muito poderosa, um passe, chute, muito bom jogador, não à toa, foi campeão da Libertadores com o River em 2018, fazendo gol no Boca no Santiago Bernabéu, tá? O Flamengo agendou uma reunião, vai ter uma reunião decisiva, tá? Segundo o Sebastián Issur, que cobre lá o futebol argentino, cobre a vida dos clubes argentinos, do River Plate, do Boca, né? Ele que é jornalista na Argentina, ele já traz uma informação que a negociação do Flamengo pelo Quinteiro tá avançada, né? Já tá mais quase ali sacramentada. O Flamengo vai ter essa reunião decisiva no sábado em Buenos Aires pelo Quinteiro, tá? Falta resolver se o contrato terá uma duração de 2 ou 3 anos, que pega aí essa situação, tá? E aí, falando agora sobre a questão do Hugo Neneca, né, o Hugo Souza, né, existe uma proposta do Vissel Kobe do Japão e o Globoesporte.com revela que é de $1,5 milhão de dólares. Se a gente for transferir isso para os reais, dá mais ou menos 8 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. As negociações estão avançadas e o goleiro está muito, mas muito perto de ser vendido ao clube japonês e vai ter um conhecido lá, um velho conhecido, jogou com ele na base, que no caso é o Matheus Tuller, que a gente comentou aqui, que já fechou em definitivo com o clube japonês, com o Vissel Kobe. Essas foram as informações do Flamengo, meu querido. Dá aquela moral de sempre, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, tamo junto. Saudações bruneiras.